Com o resultado positivo do PIB no terceiro trimestre, o Ministério da Fazenda deve revisar a projeção para 2024. Aline Beckett. A atualização foi motivada pelo resultado do indicador no terceiro trimestre deste ano. Apesar disso, o órgão ainda não divulgou uma nova estimativa. Em nota técnica publicada nesta terça-feira pela Secretaria de Política Econômica, o Ministério atribuiu a revisão às expectativas de fortalecimento da indústria e dos serviços. De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu em 0,9% entre julho e setembro. Em comparação com os 3 meses anteriores, esse desempenho foi impulsionado pela indústria de transformação, pela construção civil e pelo crescimento na prestação de serviços diversos. Ainda, segundo a Fazenda, o mercado de trabalho aquecido tem ajudado a manter a economia em expansão. No entanto, o aumento das taxas de juros pelo Banco Central deve desacelerar o ritmo de concessões de crédito e investimentos, o que pode frear esse crescimento. Atualmente, a taxa básica de juros, a Selic, está em 11,25% ao ano. O Banco Central se reunirá em 11 de dezembro para definir um novo patamar da taxa, levando em conta, entre outros fatores, o desempenho robusto do PIB e o objetivo de controlar a inflação. De Brasília, Aline Beckett. Economista Jason Vieira chegando para nos fazer companhia, analisar esse cenário econômico. Jason, bem-vindo, bom dia para você. Vou fazer uma pergunta para você e depois o Beraldo já cola com a análise dele também. Crescimento na economia é sempre uma boa notícia, né? Não dá para a gente negar isso, sobretudo quando há crescimento também nos níveis de investimento, que foi o caso que nós tivemos agora nesse terceiro trimestre, mas segue essa perspectiva, a expectativa de alta na taxa básica de juros, o que pode, no futuro próximo, interromper esse crescimento. Nós temos que olhar com um grão de sal, digamos, essa perspectiva em relação à elevação de juros, porque aqui no Brasil a taxa nominal de juros ela é um balizador, digamos, bem básico do que são as taxas praticadas pelo mercado. E dado o conceito atual, que nós temos, se compararmos as taxas de 9% com as taxas que estão sendo praticadas agora, a diferença ela é bastante semântica. O que tem acontecido muito no Brasil é que o crescimento econômico ele continua sendo estimulado por uma série de estímulos por parte do governo, especialmente naqueles relacionados a consumo, ou seja, dinheiro diretamente na mão das pessoas. E isso tem feito com que haja um ímpeto de crescimento econômico, que isso causa também inflação, mas a inflação ela poderia ter sido dirimida se a parte do governo, que é a questão fiscal, estivesse sendo melhor trabalhada, e aí haveria menor necessidade por parte da autoridade monetária, o Banco Central, de continuar subindo os juros da maneira como está subindo. O impacto grande será, sim, quando os juros começarem a romper a faixa, por exemplo, de 12%. Aí a preocupação começa a ficar maior, porque também aumenta a preocupação com as instituições financeiras com a possibilidade de aumento de inadimplência. Pois é, Jason, bom dia a você. Olha, você tem toda a razão quando você chama atenção para esses números que são lançados, mas que tem todo um contexto no entorno que muitas vezes fica omitido do discurso do governo. O governo vai se apegando a esses detalhes para poder parecer que está fazendo uma grande gestão. Mas o fato é que aqueles pequenos suspiros de crescimento que temos, eles acontecem apesar do governo. Porque a fórmula do governo é colocar gasolina adulterada no tanque do Brasil. E a gente vê justamente, primeiro, de um lado, um spread bancário gigantesco. Então, apesar dessa taxa de juros aí na casa de 10%, o usuário do cheque especial, às vezes, do cartão de crédito, ele está sujeito a 400% de juros ao ano. Quando a gente olha isso em contexto, nós estamos falando que a taxa de juros do cartão de crédito, que muita gente se socorre ali no mês a mês, é 40 vezes maior do que a taxa de juros básica. Quando você olha para um país desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, essa diferença é coisa de 4 vezes, quer dizer, é 1/10 da diferença que temos no Brasil. E diante dessas questões tão práticas da vida real que sugam dinheiro do bolso do trabalhador
e sugam dinheiro também do bolso do governo, porque o governo endividado tem que pagar cada vez mais juros e sobra pouco dinheiro para investimento, a gente vê um país que depende da criatividade da sua população. Aqueles que estão ali diante de um cenário horroroso, mas que se veem na condição de ter que tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa para poder sobreviver. E assim o Brasil vai indo nesses solavancos, nesses voos de galinha. Mas uma condição sólida para crescimento sustentável de longo prazo, nós estamos longe de ver.